Olá pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou te ensinar a criar um serviço SOAP no Tíbico BW5, tá? Eu vou fazer uma série de outros vídeos até a migrar para o 6 e fazer outras implementações no BW6, ok? Então vamos iniciar aí com o BW5. Essa é a cara do Tíbico BW5, tá? Para quem não conhece. Vamos iniciar um projeto em branco. Vamos dar um nome para ele, eu vou colocar como cadastro de membros mesmo, tá? O projeto, pessoal, ele é um diretório aí no seu computador, tá? No qual vai ter uma série de outros diretórios e uma série de outros arquivos dentro dele, tá? É, Aqui a gente tem a navegação do projeto, a gente tem variáveis globais do projeto, a gente tem aqui as ferramentas para teste e a gente tem as palettes com todas as funcionalidades aí do BW5, tá? Inicialmente, aqui tem alguns plugins a mais, como REST. Esse plugin REST aqui ele não vem por padrão, tá? Eu acho que só esse por enquanto aqui. Ao longo dos tutoriais talvez eu instale outros plugins, tá? Mas o que tem de excedente da instalação padrão do Tíbico BW5 seria só esse plugin REST mesmo. As demais palettes aqui todas já vêm por padrão. FTP, os recursos gerais aqui, as atividades principais aqui para interação com todos os tipos de processos, tá? HTTP, conexões, receivers HTTP, responses, JDBC, tá? Conexão com qualquer banco de dados, tá? Relacional. A paleta JMS, para a gente falar aí interagir com o nosso típico MS. A paleta Java, a gente consegue criar trechos de códigos ou utilizar classes ou jars já existentes, tá? Aqui dentro do projeto típico. Parses de dados CSV separado por ponto vírgula ou vírgula, ou aquele tipo de CSV colunado que o pessoal utiliza muito em mainframe, tá? A parte de implementação de processos, a parte SOAP, a parte Services aqui, que traz alguns recursos de interação com o serviço SOAP. Exemplo aqui, a captura do contexto do serviço, tá? Isso aqui é muito útil para interagir com os headers do SOAP, tá? TCP puro, a gente consegue fazer conexão e receber conexões TCP pura, tá? E fazer aqui um serviço em TCP. A parte WSDL para criação do contrato, mensagens, operações. E aí por vai, pessoal. A interação com XML aqui também, tá? Vamos iniciar o projeto aí. A gente vai criar algumas pastas principais para o nosso projeto, tá? Essa estrutura de diretórios você pode construir do jeito que você achar melhor. A Típico tem alguns padrões, design patterns que ele publicam até lá no Típico Docs, tá? E na parte suporte também tem muitos exemplos lá dessa estrutura, tá? Eu vou criar uma estrutura simples aqui, iniciando por uma pastinha de resource. Aqui, pessoal, a gente vai iniciar criando uma conexão HTTP, tá? Que é o nosso HTTP SOAP. Aqui vai ser localhost mesmo, vou subir o serviço aqui na porta 8000 mesmo, tá? Mais para frente eu vou mostrar como a gente coloca essas variáveis e todos os detalhes ali nas variáveis globais, como utilizar e como isso aqui reflete na parte de deploy em QA, produção, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui chumbado mesmo, tá? Hardcode, pessoal. Vamos iniciar aqui outra pastinha também principal que a gente vai utilizar, uma pasta do nossos esquemas. Aqui a gente vai iniciar a criação da nossa estrutura de dados. Então aqui dentro também eu vou colocar uma pastinha models.
que vai ser a nossa estrutura que a gente vai repassar para o banco de dados. Um DAO da vida, tá bom? Outra pasta aqui na estrutura inicial, uma pasta de WSDL. E uma próxima pastinha chamada Service. Bom, pessoal, com essa estrutura aqui, bem simples, a gente já vai conseguir criar o nosso serviço SOAP, tá? E deixar ele bem organizado aqui dentro do BW5, beleza? Vou salvar o projeto aí. Eu vou iniciar, pessoal, criando a nossa estrutura de dados, que a gente vai interagir com o banco de dados, tá? Inicialmente eu vou fazer a implementação toda do serviço e depois a gente vai criar essa interação com o banco de dados. Aqui na pastinha Modos a gente vai adicionar um XSD Schema. Aqui você pode adicionar clicando com o botão direito aqui, Add Resources, e selecionar o grupo aqui do Resource e selecionar o Resource, ou você clica aqui em Palettes, navega aqui no tipo de ferramenta que você quer e clica e arrasta aqui, tá? Das duas formas funciona, o que você achar mais prático, tudo bem? Aqui eu vou dar o nome desse esquema de membros. Aí a gente vai abrir nosso XSD e aqui a gente já tem a estrutura de membros aqui. Pessoal, aqui eu costumo já definir um prefixo, tá? MB, membro. Aqui eu costumo deixar já na estrutura aqui do típico esquemas e o nome do projeto mesmo. Não necessariamente eu coloco essa subpasta aqui, tá? Eu geralmente coloco aqui o nome do módulo direto. Mas aí você pode definir do jeito que você quiser. Eu já faço isso logo de início, pessoal, porque a mudança disso futuramente, principalmente como você já está utilizando esse XSD em subprocesso ou em processo do sistema, é que ele acaba quebrando a estrutura do XPF, dos XSLTs que tem no projeto, tá? Então, é ideal que você já defina isso direitinho logo de início, para você não ter retrabalho depois, tá? Então, é a primeira coisa que eu acabo fazendo aqui na estrutura do meu XSD, tá? O esquema aqui, nesse caso, ele vai construir um XSD aqui dentro do projeto, tá? Então, vou definir aqui um elemento membro, no qual a gente vai ter código. Aqui, pessoal, ele já te dá algumas opções aqui para você inserir e você definir o que vai ser esse código. Nesse caso aqui, o código eu vou deixar ele como opcional. Eu geralmente utilizo todos os parâmetros como opcionais para dar mais flexibilidade no uso e também eu evito de usar os parâmetros como nillable, tá? Porque o nillable, obrigatoriamente, se ele não for opcional, você vai ter que definir todo elemento como nulo. Isso aí para reutilizar em outras linguagens e também para quando você tem uma estrutura muito grande de campos, o seu XML fica enorme quando você vai passar poucos campos nessa estrutura inteira, entendeu? Então ele vai serializar todos os elementos sem exceção e ele definindo cada elemento desse como nulo, entendeu? Então ele deixando como opcional, ele só vai serializar esses objetos, esses elementos quando tiver realmente valor, tá? Então isso aí acaba deixando o seu XML de tráfego muito menor e trazendo mais performance para o seu serviço, tá? Então, código, vou separar por vírgula e vou definir os demais campos. Nome. Como eu sei que clicando em opcional ele coloca o interrogação, eu posso, pessoal, colocar uma interrogação. Você vê que ele já, não cliquei não, tá? Ele já setou automaticamente ali como opcional, tá? Nome, CPF, e-mail e o celular. E eu vou colocar aqui também para a gente fazer o nosso método de login. Não é obrigatório, tá? A gente pode deixar sem. Eu vou até deixar sem aqui, pessoal, que eu iria colocar o campo sem, mas eu vou deixar sem mesmo, que não tem necessidade. É só no método login que a gente vai passar, a gente pode definir isso direto mais para frente em outro lugar que vai ficar melhor. Aqui, depois que você definiu todos os seus campos, você pode dar um Enter. Ele vai perguntar se você quer
inserir ele de forma global ou local no elemento. Nesse cenário aqui, pessoal, como eu já estou criando essa estrutura de dados dentro de um elemento e não estou criando um tipo, eu utilizo realmente tipos quando esse tipo eu vou fazer uma herança dessa estrutura ou eu vou fazer o reaproveitamento desse tipo, tá? Nesse caso, como não tem a real necessidade de eu ter um tipo no meu XSD, eu prefiro deixar assim que ele fica mais simples, ele fica com XML mais sucinto e fica melhor de trabalhar, tá? Então vou dar um create aqui, automaticamente ele já cria todos os campos aqui e aí você pode definir os types aqui. Eu vou deixar tudo string mesmo, tá? Que não vai fazer diferença por agora, mas você pode vir aqui em Native Types, selecionar aqui o tipo, se ele é do tipo string, integer, numeric, boolean, datetime, tá? E assim vai. Aí você pode selecionar o tipo que foi e definir toda a sua tipagem aqui corretamente, mas eu não vou prolongar no XSD, pessoal, para a gente fazer uma estrutura simples aqui para vocês conseguirem reproduzir aí em casa também. E aí eu vou criar um segundo elemento chamado membros, que seria uma lista de membros. Então eu vou colocar aqui membros, ele vai ser um membro e ele vai ser esse parâmetro ele vai ser opcional para mim, e ele vai se repetir. Você vê que ele coloca um asterisco. Eu posso vir aqui também já colocar o asterisco, que ele já fica opcional e com repetição. Na estrutura aqui, então o meu membros é uma lista de membros nos quais tem esses campos aqui que foi definido acima. Beleza, pessoal? Aqui eu já criei o meu XSD de membros. Aqui eu posso salvar, tá? Posso voltar aqui para a estrutura do meu projeto, voltar aqui. Eu vou também criar um segundo objeto, pessoal, mais para a gente definir ele no próximo, que é uma estrutura simples de erro, tá? A gente não se preocupa isso no início do projeto, mas é muito importante a gente já definir uma estrutura padrão de tratamentos de erro no projeto para que seja mais fácil a implementação futura e o manuseio entre os subprocessos e subserviços ali, tá? Para não ficar estourando o erro para cima. Você já trata e retorna ele de forma tratada, ao invés de você deixar a stack vir estourando, tá? Então eu evito fazer com que o erro estoure a stack ali, que é que nem no Java, pessoal. Ele vai vir estourando stack, isso aí consome muito recurso de máquina, muita memória e de forma desnecessária. Se você tratar aqui, o seu serviço vai ficar bem mais rápido com uma melhor performance. Então vamos lá, erro. Vou criar um elemento simples aqui, erro. Eu vou alterar aqui o nome do XSD, do namespace. Vou deixar sem prefixo mesmo, pessoal, para lá para frente a gente ver a diferença, tá? E vou salvar. Aqui em esquemas, aqui eu criei os modos, que é a estrutura de dados ali que eu vou trabalhar, tá? E eu vou criar a interface dos meus serviços agora, meus GSDs. Dá para fazer direto lá no WSDL? Dá, pessoal. Eu prefiro fazer aqui para ter um reaproveitamento em subprocesso e você não ficar recriando um monte de estruturas diferentes nas quais os seus mapeamentos de um serviço para o outro vai ficar muito custoso a nível de parse XSLT, tá? Então eu já crio uma estrutura inicial geral para o projeto, na qual se você for quebrando em subpedaços, você consegue reaproveitar os XSDs, as estruturas dos serviços, e aí o parse você acaba copiando o elemento todo, ao invés de ficar fazendo for each em todos os elementos, em todas as situações e interações, tá? Isso aí tem um ganho muito grande de performance, tá? Então vamos lá. Vou criar um outro esquema aqui, vai se chamar pode ser cadastro membro. Aqui, pessoal, eu vou criar os meus métodos. Então, vou colocar aqui membro cadastro, que vai ser o meu primeiro método, e eu vou definir o request, tá? E depois eu vou definir o meu
response, tá? Aqui eu vou definir o que eu vou receber no request e no response. Como eu vou querer aproveitar o meu model, eu vou clicar aqui em Overview, vou dar um import, vou importar lá meus dois XSDs, primeiro o meu XSD de membro e depois o meu XSD genérico de erro, tá? Posso clicar no Overview de novo, escondo eles, ele já está aqui importado para a coleção. Então, vamos definir aqui, eu vou receber no cadastro um objeto membro, tá? Ele vai ser, eu não vou deixar ele como opcional, ele vai ser requerido mesmo, tá? E o retorno, eu vou também retornar o meu objeto membro, tá? Mas esse objeto eu vou deixar ele como opcional e eu vou também retornar um objeto erro, também como opcional. Não, ele não encontrou meu objeto erro. NS0 erro. Opa, volta. NS0 erro. E como opcional. Foi. Por isso, pessoal, que eu defino o prefixo do meu elemento. Por quê? Aqui, quando você importa ali no projeto, ele automaticamente, quando ele não tem um prefixo pré-definido, ele vai enumerando automaticamente. Então, ele vai colocar aqui NS0, NS1, NS2, NS3 e assim vai, entendeu? E para cada importação, ele vai acabar gerando um prefixo diferente. Isso aí acaba confundindo e atrasando aí o desenvolvimento. Se você já define um prefixo e você já sabe o prefixo, fica mais fácil de você definir e trabalhar com essas estruturas, tá? Por isso que eu deixei a estrutura de erro sem o prefixo, para justamente gerar o cenário aqui e você ver a dificuldade que é não definir aquele detalhezinho que é simples, besta, mas faz toda a diferença quando você está desenvolvendo, pessoal. Então vamos lá. Vou deixar assim mesmo, tá? Não vai influenciar em nada. Vamos concluir. Por que eu deixei opcional? Porque aqui eu posso definir um fault lá na implementação do meu SOAP, tá? Mas eu posso, de vez de retornar um fault, eu posso retornar o erro 200 ali para erros que seriam erros de negócio ou erros ali que seriam erros tratados, entendeu? Então no cadastro você pode aqui trazer uma estrutura de erro mais complexa que você consiga tratar melhor aí no seu front-end ou quem está interagindo com esses serviços, entendeu? Ao invés de você definido com fault, tá? Eu sei que várias implementações fala para você implementar o fault e tudo mais. Eu prefiro deixar o fault para erros desconhecidos e erros que acabam sendo erros de infraestrutura, ou o serviço caiu, ou um banco de dados está fora, erros que não são de negócio, tá? Erros de negócio eu prefiro devolver um objeto já pré-definido, tá, pessoal? Mas aí é de cada um, de cada projeto e de cada empresa também, porque cada empresa ela tem um jeito específico de trabalhar, tá? Eu estou fazendo desse jeito aqui justamente para gerar os dois cenários e para você saber implementar tanto de uma forma, tanto de outra, tá? Esse esquema de erros a gente conseguiria também definir na nossa estrutura do fault do serviço. Eu costumo não utilizar o fault ali específico, mas eu vou te ensinar isso aí também. Vamos implementar os outros dois métodos. Membro, buscar, request. Pam, pam. O membro eu vou colocar um campo código e um campo filtro para eu passar para esse método. E ele vai retornar
o membros. Beleza, pessoal? Então, aqui no método buscar, eu vou passar o código filtro e ele vai retornar uma lista de membros, tá? Outro método, vou colocar membro login, no qual ele vai passar o login e a senha. Por isso que eu não coloquei a senha lá dentro, pessoal. Você pode colocar fora na implementação do serviço. Como aquilo lá é um modelo, ele vai retornar aqueles campos em toda a estrutura e a gente nunca vai retornar o campo senha em listagem nenhuma, então não faz sentido a gente colocar o campo senha lá dentro do módulo, tá, pessoal? Mas também você pode colocar sem problema nenhum. Vamos lá, criar localmente e vamos fazer o response. Nesse caso aqui, quando ele logar e tiver sucesso, ele vai trazer o membro e ou, né, o nosso erro, para caso tenha algum erro aí na estrutura. Aqui também, pessoal, eu esqueci, eu vou também retornar de forma opcional o erro, tá? Então aqui no retorno de serviço, ele pode retornar o membro e pode retornar o erro também, ambos também, tá? Mas geralmente a gente vai retornar um ou outro, tá? Pronto. Salvei. Aqui faltou colocar o nome do XSD. Aqui geralmente, pessoal, eu não coloco o prefixo nesse cara aqui final, que seria já a interface do serviço. Eu costumo colocar mais nos módulos, que é bem mais reutilizados e importados, tá? Esse cara aqui, ele só vai ser importado em um caso mais específico, que é no nosso WSDL. Mas eu vou colocar aqui cadastro de membro, uma sigla para ele. Tá? Pronto. Agora a gente já tem a especificação dos nossos três métodos de request e response. A gente já tem a estrutura dos nossos modelos de dados ali que a gente vai interagir com o banco. E agora a gente já pode criar os nossos WSDL aqui para a criação do serviço. Então, WSDL. Clicar. Ele é só a casca inicial do nosso WSDL. A gente tem que criar e confeccionar todo ele. Então, assim, a gente vai adicionar os nossos envelopes, o nosso SOAP, tá? A gente vai iniciar o nosso port type e depois a gente vai criar nossas operações, tá, pessoal? Eu vou iniciar aqui pelas mensagens. Como a gente tem duas mensagens por serviço, request response, e a gente tem três serviços, 6 objetos. Vou clicar aqui no primeiro, vou adicionar uma referência. Essa referência ela vai ser referência de request, tá? Eu vou chamar o meu elemento aqui do meu cadastro de membros, buscar request, membro buscar request. Vou copiar esse mesmo nome para cá, para deixar ele igual, e vou dar um aplicar. Criei meu request, vou seguir com o meu response. Pessoal, tem algumas outras formas de fazer essa estrutura também, tá? De forma até mais rápida, mais simples, só que eu não estou fazendo. Foi escrito errado, hein? Não estou fazendo. Corris. Aqui o request está errado. Vamos alterar antes. Request response. Ok. Aqui. Tá certo. Tá certo. Beleza.
Salvar. Beleza. Então, na realidade, esse cara aqui, eu selecionei errado. Não tem problema, eu só vou mudar aqui para response, que é mais fácil. Vamos seguir aí. Aqui vai ser meu request. Então, pessoal, tem formas mais simples de fazer essa estrutura aqui, tá? Como eu renomeei errado, ele já cacheou o nome errado. Eu só vou fechar aqui que é mais rápido e vou dar um reopen, que daí ele atualiza de forma mais rápida e a gente não perde tempo aqui, tá, pessoal? Pronto, ó. É mais fácil porque daí ele já limpa todo o cache de namespace e refaz já no abrir e fechar, do que a gente ficar perdendo tempo aqui tentando ajustar isso aí, tá, pessoal? Voltando, eu falei que tem formas mais simples de fazer isso aqui do que construir o WSDL inteiro na mão, mas dessa forma aqui, pessoal, é uma forma mais simples de você dar manutenção futuramente, entendeu? Porque você criou o seu WSDL abstrato, tá? E a manutenção disso é mais fácil, porque quando você gera no automático, ele cria essa estrutura do WSDL com os nomes mais genéricos. E também para você, depois de vários meses que você criou esse projeto, se for voltar para dar manutenção, como fica esses nomes genéricos, fica difícil você entender até mesmo no debug ali, quando está dando um erro de produção e está dando lá no log umas mensagens estranhas com os nomes estranhos, você fica perdido ali para conseguir achar qual exatamente o método XSD e a estrutura que está dando problema. Dessa forma aqui é um pouco mais trabalhoso, mas é uma forma mais fácil de dar manutenção e também ela fica com os nomes mais intuitivos ali para você trabalhar no dia a dia aí em produção, tendo problema, tendo que debugar, tendo que implementar novas features, tá? E aí, às vezes, um pouco mais de trabalho agora é economia gigantesca no futuro, tá? Então, vamos seguir aqui com response. E você vai ver na hora que você construir de outras maneiras que não é tão trabalhoso, mais trabalhoso assim do que usar as formas mais automáticas, tá? Você pode criar o processinho lá primeiro, já definir o input, output, a estrutura ali e consegue gerar pelo processo o serviço, tá? Eu prefiro gerar o serviço pelo WSDL ao invés do processo, tá? Que daí você não fica tão amarrado na estrutura do serviço e a estrutura também dos elementos, dos nomes, tudo mais, ficam bem mais específicos e detalhados. Request. Login. Tá acabando. Último. Show, pessoal. Último. Agora a gente já tem o nosso WSDL abstrato. Aqui, agora não, desculpa. A gente já tem as mensagens. Vamos ir para a inclusão do nosso port type. Aqui vamos colocar membros. Dentro do nosso port type a gente vai criar as 3 operações e vincular. Aqui também, pessoal, operação adiciona duas mensagens, ele já cria automaticamente input e output. Se você criar a terceira, ele vai ser o fault aqui que eu comentei com vocês, tá? Eu não vou implementar o fault, mas o fault aqui ele funciona da mesma forma e você no fault aqui consegue definir uma estrutura padrão do fault, tá? Que seria aquele objeto de erro que a gente tava lá. Só que a gente tem que portar para o nosso WSDL que a gente não fez ainda. Mas eu não vou utilizar o fault por enquanto. Então, vou definir aqui o meu
output é o response, o meu input é o request, eu copio esse nome, coloco aqui e só tiro o request. Pronto. Então, é meu método buscar, eu tenho um input e output, no qual o input é o membro buscar request e o output é o membro buscar response. Por isso que eu criei aquela estrutura anteriormente e é por isso que eu trouxe as mensagens aqui para dentro do projeto e agora estou importando aqui. E os nomes ficam certinhos e não vai ficar com aqueles nomes genéricos lá que depois dá um parto para alterar, caso você queira, e de dar manutenção. Vamos adicionar um do outro, os dois. Seleciono response, o request primeiro, ou depois, né? Request. Copio o nome aqui. Aí eu já deixo um padrãozinho de nome, pessoal, porque daí o trabalho aqui depois fica mais prático de você ficar construindo e fazendo a implementação de vários métodos, tá? Pronto, pessoal. Agora sim, estamos com o nosso WSDL abstrato completinho, pessoal, com os nossos envelopes, o nosso port type aqui e os nossos 3 métodos aqui. Então vamos gerar o nosso serviço. Para gerar o serviço, a gente precisa do WSDL abstrato e da nossa conexão, o nosso HTTP connection, que eu já criei ele aqui, tá? Então a gente vai clicar com o botão direito no WSDL, a gente vai vir aqui em Tools, Generate from WSDL. Você viu ali que ele tem o from process, porque é as duas formas de gerar o serviço, pelo WSDL ou pelo processo. Eu prefiro pelo WSDL. Aqui, pessoal, esse namespace aqui, você pode alterar, tá? Eu esqueci de alterar aqui, eu vou voltar lá, tá? Mas é esse mesmo namespace aqui. Aqui você pode colocar o namespace da sua empresa mesmo. Vou colocar aqui, ó, comunidade.brasil.com.br/membros. Beleza. Aí fica algo mais profissional. Você coloca aí o namespace da sua empresa certinho, coloca as divisões ali do seu projeto, tá? E aí vai ficar bem organizado. Esse é outro detalhe que fazendo pelo processo você não consegue definir. Ele vai gerar esse nome genérico como example, tá? E ele vai gerar uma numeração automática, na qual você pode até mudar, mas vai dar mais trabalho e vai gerar mais esforço de desenvolvimento aí, tá, pessoal? Então, pelo WSDL você já consegue definir esses detalhes aqui. Vou salvar e vamos gerar novamente o nosso serviço. From, ó, WSDL process. Aqui, pessoal, ele já vai trazer o namespace do nosso WSDL, ele vai trazer o port type, ele vai trazer a conexão. Como eu só tenho uma conexão no projeto, ele já trouxe aqui HTTP SOAP, foi o HTTP SOAP que a gente criou aqui. E a localização? Ele traz sempre a pasta corrente, tá? Mas eu não gosto de criar os serviços aqui. Eu gosto de separar, porque quando o projeto começa a ficar grande, fica uma lista gigantesca ali, é ruim de gerenciar. Então, sempre uma pastinha específica para serviços. E como tem muitos serviços também, e serviços com muitos métodos, pessoal, você pode criar subpastas nesses services, tá? Dividindo cada serviço, porque além de ele criar o seu agente do serviço, ele vai criar a implementação de todos os métodos. Por isso que fica ruim você deixar tudo junto. Então, como eu vou criar só esse serviço nesse projeto, eu vou deixar na pasta services direto. Dou um generate aqui. Pronto, pessoal. Ele já gerou aqui o nosso service. O nosso serviço SOAP, ele é representado por esse service agent aqui, tá? No qual ele tem 3 métodos vinculados a ele, que é os 3 métodos que a gente vai implementar para o serviço funcionar. Aqui, pessoal, como ele gera várias ações dentro do BW5, ele enumera automático. Se eu gerar novamente esse mesmo serviço, ó, tá vendo que está como service 0? Vou apagar aqui e vou recriar o serviço. Tá vendo? Já virou um.
isso é um problema, porque o que acontece? Se você deixa com as formas automáticas, para cada vez que você refatora alguma coisa, ou que você mudou uma estrutura muito grande do seu projeto, quebrou os XSD tudo, e você vai ter que regerar isso aqui, a regeração é automática, é rápida, mas esses nomes aqui acaba sendo um problema. Então, fora gerar pelo WSDL, eu também, após a geração, eu removo esse service 0, 1, 2, 3 que ele cria automaticamente, tá? Eu também altero o meu bind aqui, ó, o meu bind do endpoint, tá? Eu tiro esse endpoint 1, tá? E, consequentemente, aqui internamente também, ó, service 1, service agent aqui, não precisa necessariamente, tá? É bom, às vezes, manter, para seguir o padrão aí da Tíbico, ter o service agent aqui, mas ele não é obrigatório, tá? Você pode deixar o seu endpoint aqui só com o service endpoint membros. E aí fica um endpoint mais sucinto, não fica aquele endereço gigantesco que é difícil memorizar e copiar para os demais projetos, tá? Você pode deixar o seu endpoint mais simples. Fora aí, pessoal, você tem que mudar aqui também nos details. Aqui não vai fazer muita diferença, você pode deixar o SOAP Action aqui com o nome inteirão, tá? Lembrando que esse Service 1, 2 e aí vai, ele sempre vai enumerar tanto o Service, tanto o Endpoint. Então, arrancar pelo menos esses dois é essencial para que quando você regere o serviço, você refaça isso aqui de novo e o seu contrato se mantenha igual e você não tem que refatorar todas as demais aplicações que estão utilizando esse mesmo serviço, tá? Então, para ficar mais fácil ainda, eu acabo deixando o SOAP Action só com o nome do método, tá? Aqui a gente vai fazer isso para método a método, tirando o nome inteiro. Ele tem esse bugzinho aqui, pessoal, na hora que você seleciona a opção, é só dar 2 cliques aqui no SOAP Version aqui que ele atualiza a tela de baixo, tá? E pronto, pessoal. A gente já gerou o nosso serviço SOAP, já fez as configurações aqui para conseguir reconstruir esse cara novamente e não ter trabalho. Se você cria esse padrão de arrancar e renomear, toda vez que você vai regerar, você sempre faz isso aqui, pessoal, e você não vai precisar ficar se matando, copia e cola do projeto anterior e ficar maluco aí tentando definir essa estrutura. Eu faço desse jeito porque quando eu vou recriar, eu nem paro e penso, eu nem fico comparando com outro projeto, já dropo tudo, arranco, refaço tudo rapidinho e já fica no jeito, tá? Aqui, pessoal, já para fazer um teste inicial do nosso serviço, na implementação ele cria a implementação em branco. Ele só tem o nosso start, nosso end aqui dos nossos métodos, que esse seria o process. Quando você clica o serviço aqui, dá um generate por aqui, é o serviço que ele vai gerar, tá? Ele não ativa aqui porque esse processo ele já faz parte de um serviço. Por isso que você não consegue gerar com base nele, tá? Mas é a outra forma de gerar o serviço, tá? E pelo WSDL você consegue gerar um agent com vários métodos, vários processos, ao invés de um processo só, tá? Aqui eu vou fazer um mapeamento simples, só para ele não dar erro. A gente vai pegar o nosso input ali e aqui a gente vai retornar só o código 1 aqui para saber que nosso serviço está funcionando, pessoal. Então a gente vai ligar o start com o end, tá? E vamos mapear aqui o 1 aqui. Pessoal, você viu que eu liguei aqui, né? Você tem essas duas ferramentas aqui. Uma, a setinha para clicar e mover, e a outra para fazer a ligação entre os processos. O botãozinho do mouse, a rodinha do scroll, se você clicar na rodinha, que é o botão 3 do mouse, ele faz o switch entre os dois, as duas ferramentas ali de conexão, tá? Então eu clico ali e ligo, depois eu clico de novo, ele volta para a setinha. Você não precisa ficar voltando aqui. Dica legal aí. Salvei. Ah, faltou mapear o end aqui. Pronto, pessoal. Para fazer uma diferença, vou colocar aqui 3 e vou colocar no cadastro 2. Só para a gente saber que a gente
tá funcionando e ele tá trazendo uns métodos diferentes aí. Pronto, pessoal, a gente já está com o serviço SOAP implementado, não está indo para o banco ainda, mas ele já está funcionando. A gente pode dar aqui um Start, selecionar o nosso agent, tá? Não precisa necessariamente selecionar os subprocessos, tá? Só o agent, mas se tiver selecionado também tudo, não vai fazer diferença também, pessoal. Aí a gente dá um Load Select. Ele não aparece o agent, não bugou, tá, pessoal? O agent ele nunca fica listado, ele só vai aparecer listado aqui quando fizer uma requisição para o serviço, tá? Então ele não aparece aqui como um job para startup, porque ele aparece aqui os itens que você pode iniciar manualmente, tá, pessoal? Então você consegue fazer um teste nesse serviço de forma manual. Você dá um, não é ali não, é um create job aqui. E você pode passar um input, dar um OK, ele vai executar esse serviço aqui de forma individual, tá? Sem ter recebido a requisição SOAP. Então, beleza, pessoal. Aqui a gente já fez. Deixa eu pegar o nosso WSDL concreto. O nosso agent também, ele tem essa aba WSDL Source. Esse é o nosso WSDL abstrato, ele não tem o nosso endpoint. E esse aqui no nosso agent, a gente tem um WS Source, no qual ele já gerou o nosso WSDL concreto, pessoal, que tem o endpoint. Ele tem o nosso endpoint e o nosso port type aqui, beleza? Então vou dar um save aqui, vou jogar aqui para o desktop e vamos abrir o SOAPUI. Tá acabando, pessoal. Eu vou fazer essa implementação do serviço SOAP e eu vou fazer um outro vídeo da implementação do JDBC, tá? Fazendo a interação com o SQL Server para o vídeo não ficar muito longo. Então, SOAP, browser, desktop, cadastro de membros, open. Show, pessoal, aí, ó. SOAPUI, bonitão, ó. Membros bind, os nossos 3 métodos aqui certinho, tá? E a gente vai fazer um invoke para ele aqui. Como não tem nenhuma lógica lá de validação, o que ele passar ele vai receber e vai retornar lá o 1, opa, o 2 e o 3, pessoal. Nosso, aqui ele já foi lá pro tíbico, já recebeu a requisição SOAP, fez aquele processamento lá e já retornou para a gente. Aí a gente vai conferir aqui. Aqui, quando a gente volta em tester aqui, ó, ele já recebeu a requisição aqui, tá? Se você reparar, na hora que a gente clica no Start, Output, a gente recebeu os interrogação lá que tá lá no SOAPUI, tá? Tanto nesse método, tanto nesse, ó, um monte de interrogação, tanto nesse aqui, tá? Então aqui, que nem no módulo login, eu vou passar, ó, informações aqui. Ronaldo, Ito, 1, 2, 3. Tá vendo? Ele criou um novo job. Eu tava nesse aqui, ele criou um novo execução. Eu clico no Start. Eu consigo saber o que eu recebi. Ronaldo Ito, 1, 2, 3. Ele foi para cá, eu clico para cá e eu sei o que ele passou de input, que foi o número 3, tá? Então, pessoal, nesse vídeo é isso aí. Eu vou fazer um novo vídeo implementando a parte JDBC e depois a gente vai implementar uma interface JMS para balancear. Como a interface SOAP é como qualquer serviço SOAP de qualquer plataforma. Para você balancear isso aí, você consegue subir 2 instâncias em 2 máquinas diferentes, mas você tem que ter um proxy reverso para fazer o load balance das chamadas HTTP. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.